Dando sequência aos nossos estudos do Catecismo da Igreja Católica, nós estamos na terceira parte do Catecismo, no artigo 8, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o pecado. Vamos dividir em 3 tópicos para facilitar o nosso entendimento. Estaremos trabalhando dos parágrafos 1846 até o 1853. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a misericórdia e o pecado. E já no parágrafo 1846, o Catecismo vem dizer para nós que o Evangelho é a revelação de Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. E os pecadores que somos nós. E já de início nós esbarramos nessa palavra misericórdia, que tem tudo a ver com a condição de miséria. A palavra misericórdia só existe por causa da miséria que existe em nós, que tudo isso deriva da condição de pecado, lá do pecado original dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Como consequência, nós experimentamos e vivemos também a concupiscência, que é a inclinação ao mal, essa inclinação que nós temos às paixões carnais, inclinação a pecar. Para isso, nós precisamos acolher essa misericórdia de Deus, que culmina com o plano salvífico que Deus tem para cada um de nós. E dando sequência no parágrafo 1847, vem dizer para nós que para acolher essa misericórdia de Deus, nos é exigido a confissão de nossas faltas, ou seja, reconhecer a nossa condição, reconhecer o nosso pecado. E a primeira carta de São João, no capítulo 1, versículos 8 e 9, vem falar para nós que aquele que diz não ter pecado engana a si mesmo e a verdade não está nele. Mas, se reconhecermos os nossos pecados, Deus nos perdoa e nos purifica. Deixo aqui como sugestão, após você terminar esse estudo, que você possa rezar e meditar com o Salmo 50, que vem falar sobre tudo isso para cada um de nós. Ainda São Paulo vai dizer, na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20, ele diz o seguinte, que onde multiplicou o pecado, transbordou a graça, superabundou a graça. Então, irmão e irmã, a graça, ela deve desvelar o pecado. E o que é desvelar? É retirar o véu. Aquele véu que esconde, aquele véu que tampa, é necessário retirar as barreiras que nós temos para com Deus. Para nós termos acesso à luz, a essa luz que é Jesus. E assim ela poderá chegar em nós e dissipar todas as trevas. No segundo tópico, nós vamos falar um pouquinho sobre a definição do pecado. E lá no parágrafo 1849 vai falar para nós que o pecado é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. O pecado é uma ofensa a Deus, que se revela, por exemplo, através da desobediência, da revolta, de uma certa vontade de se tornar como Deus, assim como nós vimos lá em Gênesis. E isso acontece também, irmão e irmã, quando se ama tanto a si mesmo, que chega-se à condição de desprezar a Deus. É como se nós fôssemos indiferentes a Deus, à presença de Deus. É como se Deus fosse um zero à esquerda na nossa vida. Pecados como orgulho, soberba, vaidade, gula, preguiça, os pecados capitais, nós vamos perceber que todos esses pecados têm uma visão voltada para si mesmo, quando se olha tanto para si mesmo que se perde a visão de Deus. É como se Deus não existisse. É aquele ateísmo prático que o Papa Bento XVI fala para nós. E dando sequência no parágrafo 1851, o Catecismo vem dizer para nós que na paixão de Cristo é manifestada toda a sua misericórdia,
que vence o pecado e nos possibilita a condição de sermos salvos. Aquele sangue e água que jorra do peito aberto de Jesus é a fonte inesgotável de perdão que nós temos acesso. Lá no terceiro tópico que nós vamos trabalhar, o Catecismo fala para nós da diversidade dos pecados. E já no parágrafo 1852, nós vamos perceber que a variedade dos pecados é muito grande. E São Paulo vem mostrar um pouco disso para nós na carta aos Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 19 até o 21. São Paulo vem mostrar para nós alguma das obras más, algumas obras da carne que se opõem aos frutos do Espírito. E algumas delas que eu vou citar aqui: a imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúme, ira, intriga, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. São Paulo ainda vai dizer que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aí no parágrafo 1853, para finalizar, nós vamos perceber que os pecados podem ser classificados de diversas maneiras. Uma delas é conforme digam respeito a Deus, ou ao próximo, ou a si mesmo. Os pecados também podem ser classificados em espirituais ou carnais. Também por pensamentos, palavras, atos ou omissões, que é aquilo que nós rezamos lá no ato penitencial. Então, irmão e irmã, a raiz do pecado, ela está no coração do homem. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 19, vai dizer para nós que é do coração que saem as más intenções. Então, nesse dia de hoje, você que escuta, possamos pedir a esse Deus de amor, a esse Deus de misericórdia, Deus de perdão, que nos dê a graça do entendimento para reconhecer as nossas faltas. E mais do que isso, peçamos a Deus também a graça de nos arrependermos e de retirar o véu, retirar as barreiras que muitas vezes criamos diante de Deus, para que a sua luz possa chegar até nós e nos iluminar nesta caminhada rumo à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dando sequência aos nossos estudos do Catecismo da Igreja Católica, nós estamos na terceira